A epidemia do coronavírus, ela me parece uma questão de tempo. O mundo todo se preocupa com o vírus que nos atormenta e no Brasil estimulam oficialmente a concentração popular no próximo domingo. Colocar na cabeça desse povo também que é preciso a gente se preservar. Dessa questão urgente do coronavírus que afeta o mundo. A quarentena nos colocou à prova como pessoas e como família. A Itália já tem a confirmação de mais de 7.300 casos. Buongiorno, moro na Itália. Estou vivendo como um recluso. Que não haja nenhum brasileiro que esteja com a contaminação do coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O único remédio, até hoje, dito mesmo pelo secretário-geral da Saúde, é nós se afastar um do outro. Pessoal, é um momento muito pesado. Tem que colocar paletó? Tem que botar paletó. Vai passar na TV Senado, é bom. Que dure pouco, hein, gente? Se Deus quiser, tudo se melhore para a gente voltar para o plenário. Vai ser necessário muita sabedoria e um pouquinho de sorte também. Eu tô com você no Bluetooth do carro, tá bom? Fica mais legal te ouvir. Ah, tá ótimo então. O que está acontecendo neste momento no parlamento? Porque houve na sexta-feira, o Senado começou ali uma etapa nova, inédita. Explica pra gente o que é. Na verdade, o Senado saiu na frente no mundo inteiro, né? O que aconteceu? Naquele ano da greve dos caminhoneiros, estava faltando combustível no país inteiro. E aí alguns voos foram cancelados e eu me dei conta que se aquela greve continuasse, a gente precisava ter um sistema de liberação remota, né, para que os senadores pudessem deliberar. Tracei os requisitos, como seria o sistema, a ideia, a greve depois foi superada e acabou que o projeto não era uma prioridade, né? Estava lá imaginado. Nesse momento, nós não devemos ter pânico, nem ter fontes de informação que não são as oficiais. Oi, Lana, tudo bem? A gente vinha já por um alerta do próprio serviço médico, que já tinha inclusive feito uma nota técnica, entendendo que o coronavírus tinha uma possibilidade de se espalhar de uma forma muito rápida. Doutora Daniela, a pessoa é infectada. Quantos dias ela fica infectada sem apresentar nenhum sintoma? O período de incubação, de transmissão é de 14 dias. Não é brincadeira. É importante que todos nós tenhamos a consciência e o parlamento terá a consciência à altura do tamanho da sua responsabilidade. Na sexta-feira, 13 à tarde, eu percebi que a gente ia precisar botar essa coisa para frente. E chamei uma reunião no Prodazem, umas 15 a 20 pessoas, para discutir como seria um eventual sistema. Né? O que precisaria? É viável? Dá para botar no ar? Em quanto tempo? A gente primeiro ficou assim, mas espera aí, Bandeira, você quer que os senadores deliberem de casa? Ele falou, Então ali a gente já desenhou na hora uma solução. No sábado, na hora do almoço, o presidente Davi me liga no Viva Voz com o presidente Rodrigo Maia, perguntando, Bandeira, vocês têm alguma solução para deliberação remota? E não tinha, né? Tinha feito uma primeira reunião. Mas eu disse, olha, presidente, nós não temos nenhum protótipo ainda, mas temos uma ideia que seria assim, assim, assado, o senador tira foto, recebe uma senha, recebe um código a mais pelo celular e acho que é seguro sim. E aí, então ele disse, pois então agora prioriza esse projeto que eu acho que vai acontecer. A gente teve uma comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos e que voltou com parte daquela comitiva infectada. Naquele momento tinha um senador que estava infectado, que tinha estado na quarta-feira aqui no Senado, numa reunião que teve fechada, que os líderes tiveram com o então ministro Mandetta, onde estavam todos os líderes do Senado e da Câmara. Eu estava também. Eu estou bem,
Graças a Deus os sintomas estão leves. Nós temos que cumprir, eu estou aqui dentro do quarto, isolado. Então, a partir do diagnóstico do senador Nelsinho, ficou comprovado para a gente que a gente teria que rapidamente tomar atitudes, até porque a gente já tinha um membro da comunidade do Senado infectado. E, de repente, o presidente ficou com corona. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, testou positivo para o novo coronavírus. Na hora que ele testa positivo, automaticamente eu entro em quarentena. Eu não podia arriscar minha equipe, eu podia ter sido contaminado na segunda anterior. Né? Então eu venho para casa e piloto essas três frentes, na verdade. Uma frente com a área de comunicação, como transmitir na TV Senado, como garantir que o povo avise a sessão. Uma área com o pessoal de TI, para permitir a segurança do voto e a própria solução de computadores. E uma área com o pessoal da Legislativa, né, da Secretaria-Geral da Mesa, né, que tinha que preparar para votar desse jeito à distância. Tendo em vista a circunstância emergencial que estamos enfrentando, infelizmente, o Senado está introduzindo um sistema de deliberação remota. A gente ia dormir ali 1h da manhã, trocando mensagens no WhatsApp, porque como é que todo mundo ia ver isso? Né? Como é que a gente ia conseguir passar aquela sessão da publicidade, né? Que é um dos princípios da administração pública, com eficiência para aquilo? Então, foi assim uma loucura e a gente teve pouco tempo. Primeiro eu tinha um prazo de 1 mês, depois eu tinha um prazo de 15 dias. Aí depois eu tinha um prazo de 7 dias, porque o presidente tinha marcado uma sessão para deliberar sobre a calamidade pública. Tudo isso para contar que conseguimos fazer, sexta-feira, a primeira sessão deliberativa remota da história. O Senado aprovou hoje o decreto do governo que reconhece o estado de calamidade pública no Brasil. Essa sessão está tendo esse caráter, ao mesmo tempo histórico, mas também experimental. Eu peço mais uma vez a compreensão e a ajuda de todos, que estamos numa situação extremamente excepcional. Alguns não conseguiram se conectar, mas ainda assim o Senado garantiu que eles falassem por um 0800, de um telefone convencional. Ele ligava para o 0800 e entrava na sessão. A senadora Cátia Abreu, por exemplo. Eu estou parada na estrada, num posto, à beira de um posto de gasolina, indo de Brasília para Palmas de carro, para evitar o contágio. Quero esclarecer que o presidente da República tem um limite de gastos e nós estamos dando a ele uma carta branca para que ele possa gastar a mais na cura da doença, na prevenção e também dando liberdade para combater a fome, combater o desemprego nesse momento terrível. Hoje, pela primeira vez, os senadores vão usar um aplicativo para votar à distância. Tem notícia do Davi? Diz que está em casa, tá melhor. Esses aí já estão indo online? Já estão. Vocês conversam com eles? Conversam. Meus amigos, antes de fazer o início formal, eu pergunto, estão escutando? Estamos escutando sim, presidente. Na sessão de hoje, além da ferramenta de videoconferência, Vossa Excelência utilizarão, no momento da votação, nova ferramenta, o Sistema de Deliberação Remota SDR, desenvolvido pelo Senado Federal em apenas 8 dias corridos. Eles adoraram o sistema, alguns ainda com dificuldade de uso. O que a gente ficou preocupado mesmo era a aceitação mesmo de quem ia usar, né? Mas quem ia usar também não tinha muita escolha, né? Todos conseguiram usar, conseguiram logar, conseguiram falar. Tanto é que 100% dos senadores participaram da votação. Eu fico impressionado como nós nos vimos mais nesse sistema distante. Aqui é o local onde eu participo, né? Onde eu acompanho as sessões. Na verdade, aqui é o quarto do meu filho. Confirmo, né? E aí, então, voto registrado com sucesso. A estreia do sistema foi uma votação difícil e o sistema foi tão bom que ele permitiu que os líderes falassem entre si, trocassem entendimentos um com o outro, né, posições, e eles mudaram as orientações da bancada ao longo da sessão. E os senadores entraram de novo no aplicativo e votaram novamente. Né?
Senador Fernando Collor me ligando aqui. O Senado aprovou hoje o auxílio de R$ 600 por 3 meses para trabalhadores informais e intermitentes. Mas a sensibilidade das mulheres, parabéns. O presidente Jair Bolsonaro, entrando no debate, na discussão, ele construiu em conjunto com a Câmara esse valor de R$ 600. Se fosse pela vontade do presidente, o auxílio seria de R$ 200. Hoje a economia não é mais importante do que o ser humano e nenhuma das teses que até agora foram expostas. Se não quisermos ver carreata de caixões, o governo tem que liberar urgentemente esse recurso. O governo havia mandado uma proposta de R$ 200, aí houve a discussão em 500, mas o parlamento, mais uma vez, dá show e passa para R$ 600. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está curado do novo coronavírus e volta ao trabalho. É aqui que é o... Oi? Deus abençoe, saúde. Os senadores estão presentes aí. Nesse momento tem quanto? Contagem 40 já logados. Então aquele bate-papo que vão fazer meia hora na sessão. A Anastasia, inclusive, está aí também. Cadê ele? Não tem uma tela que apareça os 70, não tem, né? Porque vai ficar muito pequenininho. Exato. A gente pode estar querendo aproveitar aquela última tela lá. Boa tarde a todos os senadores, a todas as senadoras. Estou vendo vocês aqui todos, aqui na tela do computador. Eu falei ontem na reunião de líderes que eu posso ser perdoado, porque eu ainda estou no test drive sobre a condução dessa ferramenta. Eu queria dizer que não é uma gripe. Eu vejo que a gente tem a responsabilidade de tratar essa situação com a preocupação que ela exige de todos nós. Tenho convicção que a decisão do isolamento social é acertada. Como eu vivi, o senador Nelsinho viveu e já deu um testemunho, o senador Prisco está aqui também, mas eu queria dividir com vocês que foram dias muito difíceis, de muita dor, de muito mal-estar e de muito desconforto que eu passei. Novo ministro da Saúde, Nelson Tait, defende isolamento social em reunião com senadores por videoconferência. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela coragem de assumir a pasta da saúde, mesmo com as atitudes insistentes do presidente Bolsonaro, e negar que vivemos uma pandemia das mais graves, de desdenhar mortes. O presidente tem acumulado declarações e ações absolutamente irresponsáveis. Dizendo-se não ser coveiro para acompanhar o número de mortes. Ontem questionava e exclamava, e daí? O presidente da República tem viabilizado uma série de iniciativas para que o Brasil possa atravessar esse período crítico. Nós somos o segundo país no mundo de maior número de mortos. Vossa Excelência assumiu essa cadeira e sabe que uma delas saiu porque ele politizou. Ele abraçou o isolamento social e o presidente não. O Ministério da Saúde, ele nunca mudou a orientação original de manter o distanciamento. A gente foi se adaptando ao isolamento. Por incrível que pareça, para o público ele ficou mais engajado. A coisa ficou mais familiar, porque eles também fazem isso. O cidadão também se comunica pela internet. Então, quando ele olha uma imagem do senador em casa, ele fala, poxa, esse senador está se comunicando como eu me comunico, como eu faço a minha live, como eu posto a minha mensagem. A grande sacada ali é, cara, essa informação não pode ficar só com a gente. Então, a gente escreveu a experiência, como se fosse um diário, né? Um manual de sobrevivência de parlamento durante a pandemia, né? Bom dia. Fica à vontade, por favor. Vou ligar aqui para ela. Hoje é a reunião de troca de experiências sobre sessões remotas em parlamentos durante a pandemia. Como tivemos uma primeira experiência relevante, eles nos convidaram para poder compartilhar um pouco com eles. Eu vou ter que
que improvisar com meu inglês enferrujado. O hot site que o Senado desenvolveu, colocando o material todo, né, traduzido em 4 línguas, português, inglês, espanhol e francês, já teve mais de 2.000 downloads em todos os continentes do mundo. Não só a gente passa a nossa experiência, mas também aprende a partir do que os outros estão vivenciando. Los trabajadores. Hay datos objetivos, pero podemos... Presidente, non so se mi sentite. This is Mr. Marshall. On reserve, gentleman from Texas. Por exemplo, o Reino Unido optou por um sistema semi-remoto. Já tinha havido experiências, na Espanha, por exemplo, de um parlamentar, uma deputada, por exemplo, que tivesse licença maternidade, poder votar com um token no seu computador. Mas ela só votava, ela não participava do debate. Não tinha uma tela lá onde ela pudesse participar. E nós desenvolvemos uma solução de todos os parlamentares estavam remotos, podendo discutir e também votando à distância. I'm ready whenever you want to start. Along with universal and periodical elections, the normal operation of parliament is the most obvious and indispensable element of a nation's democratic nature. Here you see our virtual plenary. We call it our bunker. Is our space and central infrastructure of the video conference. This place gathers the chair of the session, the speaker of the house, the secretaries, the filming crew. At the Brazilian Senate, we will use a space with 6 workstations with microphones and webcams, which accommodate, in addition to the chair, the rapporteur, the secretary, and the assistants. Thank you very much for this opportunity, and remember, in times of crisis, Parliament cannot stop. O projeto de socorro aos estados e municípios com recursos da União tem votação marcada para logo mais. É uma sessão extraordinária e remota do Senado Federal. Hoje a gente vai votar uma matéria importante, que é a matéria de auxílio financeiro para os estados e para os municípios, por conta agora da pandemia. E o presidente resolveu convocar essa sessão para o sábado para que essa resposta possa ser dada logo de pronto, né? E hoje ele não preside, quem vai presidir é o senador Everton, porque ele, o presidente Davi Alcolumbre, ele é o relator dessa matéria. Será que a gente tem que usar máscara, Zé? A gente tem. Sábado é igual a domingo, que é igual a segunda, que é igual a terça, dentro de casa e trabalhando remotamente. Mesmo no dia do meu aniversário. Já que eu não ia poder fazer uma festa, estou aqui trabalhando. Ai, que aniversário! Dá pra beijar? A bandeira não pode falar agora, mas chegou. Todos nós nos solidarizamos com os familiares desses brasileiros que perderam suas vidas e estamos fazendo o possível aqui para a gente minimizar os impactos na economia, na educação, na segurança. Nós estamos entregando para o país o projeto mais importante a ser votado em 2020. Se não fosse nós aprovarmos hoje aqui o que nós estamos fazendo, muitos estados brasileiros, muitos municípios brasileiros iriam atrasar os seus salários. Já passaram da meia-noite, oficialmente já é o aniversário do nosso senador Ângelo Coronel, é o aniversário da nossa servidora que está aqui dando a sua grande contribuição nos secretariando. Sabrina, parabéns. Uma parte tem que vir para o Senado, uma parte tem que colocar a rádio no ar, a TV no ar, tem que estar ali captando as imagens da sessão. Então a gente ainda tem um corpo que trabalha presencialmente. O pessoal da saúde, pela própria característica, o pessoal da polícia, os colegas que trabalham no bunker, né, que são tanto da Secretaria-Geral da Mesa, como do Prodazem, como da manutenção, né? Então, estes, como a Covid foi considerada uma doença laboral, né, esses são testados de 14 em 14 dias. Um caso de coronavírus confirmado no Senado e que, claro, mudou a rotina de muita gente por lá, né, Lari? O secretário-geral da mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello, testou positivo para a Covid-19. Todos saíram para fazer exame, inclusive eu estou saindo. Então, nós não temos... Pelo menos aqui, quem está no calor aqui da sessão, nós não temos ambiente nenhum para abrir a sessão do Senado no dia de hoje. A partir do teste positivo do nosso secretário-geral, todos estão em quarentena. Eu imagino a angústia que todos e a preocupação, não só com eles próprios, mas com seus familiares em casa.
Quero me solidarizar e compreender perfeitamente o adiamento desta sessão após a votação desse PLN. O nosso último passo foi a questão dos controles de temperatura nas entradas do Senado, do QR Code e dos exames organizacionais de coronavírus. Mais de 50 mil brasileiros morreram nesta pandemia. O Brasil, lamentavelmente, tem mais de 1 milhão de brasileiros infectados por esta pandemia. Boa noite a todos. O Senado Federal acabou de aprovar em primeiro turno, por 67 votos a 8, o adiamento das eleições para o dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. O ato do voto em si pode ser tornado mais seguro. O grande problema é o deslocamento e a aglomeração das pessoas ao redor do voto. Saúde pública é o bem maior que nos cabe proteger. Nós estamos vendo aí 24 horas, morrendo pessoas de 700 a 1.000 pessoas por dia. Eu recebi uma manifestação de um vereador de Boa Esperança, dizendo como eu vou fazer campanha. As pessoas precisam se abraçar, precisam se olhar, precisam comunicar aquilo que desejam fazer. Para que possam conquistar o voto e a confiança das pessoas. Eu divirjo totalmente do entendimento de alguns sanitaristas no que respeito ao adiamento, vai ajudar a população, ele vai atrapalhar. Aqui não se trata de uma decisão política, aqui trata de uma questão sanitária, trata-se da vida. Uma vida sequer que seja sacrificada por conta das aglomerações de campanhas eleitorais mais extensas e de uma eleição nessas condições, já não vai ter valido a pena. Os senadores vão ter que retornar, porque o nosso sistema hoje, ele não permite funcionamento das comissões, ele tem algumas limitações para ser usada só nos momentos de emergência, nos momentos de pandemia. Alô, amigos. Estou chegando ao plenário do Senado depois de 6 meses de fechamento em razão da pandemia, com um novo sistema, lugares intercalados, de tal modo que os senadores fiquem distanciados. Foram redobrados os cuidados, seja com álcool em gel, com o espaçamento, para atender a imprensa externa que viria para cá. Então foi tudo muito bem planejado para que ninguém ficasse em risco e pudesse realmente atender essas votações, porque vários embaixadores e autoridades estavam aguardando essa aprovação. Nós organizamos a sabatina com o apoio da mesa diretiva do presidente Davi, para serem sabatinados 32 embaixadores. Os senadores podem participar tanto pessoalmente quanto virtualmente, assim como as autoridades. Agora entramos num momento de sessões semipresenciais e estamos já dando o segundo passo, que é discutir projetos e caminhos para reconstruir o país depois da pandemia. O grande diferencial da semana do semipresencial é que estamos fazendo votações secretas, que exigem a biometria do senador para criptografar o voto e dando assim maior segurança. E isso a gente não faz via internet. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aos colegas senadores e digo a todos que é um prazer revê-los. Eu vou intercalando os presentes com os de maneira remota para suas falas também por 3 minutos.
Eu vou tentar votar no totem aí na frente. Os senadores não precisarão entrar no plenário para votar. Se quiserem, podem entrar, podem se pronunciar dos seus gabinetes ou podem votar, seja em um dos 7 terminais como esse de votação secreta que estão espalhados pelo Senado, ou nos 3 terminais de drive-thru que estão instalados na chapelaria da casa. O desafio maior foi com os totens de votação, porque eles estão aqui no plenário, né? A gente teve que estender, né, as conexões até as áreas externas do Senado, a gente ligar o equipamento e o senador poder votar. Pronto, cumprindo a minha obrigação aqui, eu vou ficar aqui porque para mim, devido à idade, princípio diabético e pressão alta. Baixando o vidro do carro, ele conseguirá votar e seguir viagem sem precisar entrar no edifício. É a forma que encontramos de garantir segurança para os senadores sem parar as deliberações. A sessão remota eu acho que foi uma ótima experiência, mas a atividade parlamentar exige o contato. Enquanto houver a pandemia, com as medidas sanitárias de proteção, fazemos experiências como a de hoje mais vezes. O Parlamento, o Senado Federal, é essa casa aqui cheia. O negócio do Senado, o core business do Senado, ele envolve o relacionamento interpessoal. Política se faz através das mídias sociais, mas não se faz única e exclusivamente através das mídias sociais. Se faz através de negociações pessoais, se faz através dos diálogos diretos. O SDR não veio para ficar no sentido de substituir o plenário, nunca, jamais. O SDR é uma ferramenta, né, e ele permite que o senador que está remoto se expresse, né, e vote nas votações, evidentemente, que o sistema suporta. O mais importante dele é ter permitido que o Brasil não ficasse à deriva. Essa era a primeira consciência, era a maior inspiração de todas. A gente não pode parar, o parlamento não pode parar. De uma certa forma, a gente foi precursor mesmo, sabe? Da tecnologia, talvez não, porque elas já estavam disponíveis aí, né? Mas da coragem de colocá-las para uso. O Senado Federal foi o primeiro parlamento do mundo. Repito, o Senado da República foi o primeiro parlamento do mundo a realizar deliberações 100% remotas, seguras e com transparência. Você não está... Em tempos de tamanha gravidade, que bom que tivemos o parlamento funcionando, debatendo, fiscalizando e assim ajudando o país a enfrentar esse momento tão difícil, tão triste e tão desafiador. O Senado da República está em luto pela morte do senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. O parlamentar havia contraído a Covid-19 e teve falência múltipla dos órgãos. O futuro chegou, e chegou rápido. Infelizmente, a causa é esta catástrofe que nós estamos vivendo.